Meu nome é Cláudia Fonseca, eu sou a jornalista responsável pela assessoria de comunicação do Sindicato Nacional dos Aeroviários e hoje a gente está aqui com o Dr. Álvaro Quintão, que é responsável pela assessoria jurídica do Sindicato Nacional dos Aeroviários. Dr. Álvaro Quintão, ele também é secretário-geral da OAB e presidente da Comissão de Direitos Humanos. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como está a situação, né, das empresas aéreas nesse momento tão delicado que a gente está passando na economia mundial. Então, boa noite, Álvaro, tudo bem? Boa noite, Cláudia. Pedir para você começar falando um pouquinho sobre a ANP, que está aí todo mundo perguntando, né? 936, a gente tem várias perguntas, tá, dos aeroviários. O Álvaro vai falar um pouquinho sobre alguns pontos que a gente já definiu, para depois eu começar a apresentar as perguntas que foram colocadas por vocês já mais cedo, tanto no segundo quanto no Facebook, tá bom? Então fica à vontade, Álvaro. Obrigado, Cláudia. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá, obrigado. Enfim, é um grande prazer receber esse convite aí do Sindicato Nacional dos Aeroviários para a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo nessa pandemia dentro dos aeroportos, o que está acontecendo, os problemas que estão atingindo hoje a categoria dos aeroviários. Eu vou começar, Cláudia, fazendo um pequeno resumo de algumas situações que a gente vem enfrentando e depois a gente pode começar a fazer esse bate-papo. Enfim, se também você quiser me interromper, se já tiver alguma pergunta sobre o que eu estiver falando e você achar que vale a pena desenvolver mais alguma coisa, a gente vai desenvolvendo. Enfim, a gente sabe que tem muitos aeroviários hoje aqui assistindo. Eu já vi aqui vários de alguns estados que a gente conhece, alguns clientes nossos estão entrando aqui. Acabou de entrar agora a Juliette, que é diretora lá em Salvador. Vi também que já entrou aqui o professor Rosildo Bonfim, um professor aqui no Rio de Janeiro, um grande estudioso do direito do trabalho. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de participar também de uma live falando um pouco sobre a medida provisória 936. Algumas lives sobre esse assunto, né, Aldo, que eu estou É acompanhando. um assunto que está muito na ordem do dia, né? Até bem pouco tempo, nós diríamos que o direito do trabalho era o patinho feio do direito brasileiro, né? Depois da reforma trabalhista, o direito do trabalho perdeu muito espaço, os trabalhadores vêm passando muita dificuldade, e agora com essa pandemia a gente voltou a falar no direito do trabalho com muita força, né? Porque está provado que a economia e o direito do trabalho eles andam muito juntos, né? Você não consegue recuperar a economia sem analisar e sem discutir o direito do trabalho. Então a gente tem participado sim de algumas lives, de algumas reuniões com algumas pessoas, tratando exatamente disso. E no caso específico da aviação, é inegável, a aviação, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, é um dos setores da economia que mais sofreu com isso. A aviação mundial está praticamente paralisada, os aviões estão no chão, literalmente. Eu vi essa semana um aeroviário do Rio de Janeiro, me mandou um vídeo que, sinceramente, me deu vontade de chorar quando eu vi a quantidade de aviões que estavam no pátio, sem ninguém trabalhando, sem ninguém viajando, sem ninguém. E a gente que já acompanha o setor da aviação há tantos anos, né, tanto tempo, eu nunca vi nada igual. Eu já vi algumas empresas quebrarem, entrarem em recuperação judicial, falirem. Vi muitos aviões dessa maneira, mas eu nunca vi tantos aviões de tantas empresas no chão ao mesmo tempo. E isso é uma prova do que a gente está dizendo. A aviação mundial está paralisada. Poucos voos estão saindo dos aeroportos internacionais, então, os poucos que estão saindo são voos muitas vezes de ajuda humanitária ou para repatriar brasileiros que estão em outros países e de outros países também para o Brasil, para repatriar seus nacionais que estão no Brasil.
é algo que realmente a gente nunca presenciou. E você tem recebido muito contato, Álvaro? Eu sei que os nossos dirigentes sindicais eles têm recebido muitas denúncias dos aeroviários, né, que em função dessa situação da paralisação praticamente, né, nos aeroportos, sobre como está a sensibilidade mesmo dos profissionais, por não saberem ao certo como vai ficar, porque a maioria das empresas não firmaram um acordo coletivo com o sindicato, estão buscando acordos individuais. E você também tem ouvido muito a categoria que está se direcionando diretamente para você. Como é que está isso? Ou isso tem ficado muito só com os diretores do sindicato? Não, a gente tem recebido muito contato de muitos aeroviários e até de alguns aeronautas que questionando, tirando dúvidas sobre o que está acontecendo. Porque o que aconteceu nesses últimos, vamos chamar aí, 25 dias, 30 dias dentro da aviação? No dia 18 de março, foi a primeira reunião, vamos dizer assim, a primeira grande reunião entre duas grandes empresas aéreas com os sindicatos de trabalhadores. Nessa reunião não houve negociação, tá? Nessa reunião não houve nenhum tipo de diálogo sobre como buscar medidas para solucionar os problemas da aviação. Simplesmente essas duas empresas informaram aos sindicatos as medidas que tomariam, tá? Desde licença não remunerada, a redução de jornada de trabalho, redução de salários, férias coletivas. Essas empresas simplesmente comunicaram aos sindicatos o que fariam. Os sindicatos questionaram, acharam que havia um espaço para negociar, um espaço para tentar resolver, buscar soluções que minimizassem o impacto negativo que teria sobre as empresas e que conseguiria, de alguma maneira, continuar botando a comida na mesa do trabalhador. Infelizmente, essas empresas não quiseram negociar e começaram a implementar os seus planos. Foi uma enxurrada de denúncias de coação. Por mais que essas direções dessas empresas digam, não, nós não orientamos fazer dessa maneira, o fato é, as empresas apresentaram para as suas bases uma meta. Vocês têm que cumprir essa meta. E lá na ponta, lá em cada base, de norte a sul do país, cada gerente de aeroporto, cada supervisor começou a usar as suas táticas, né? a sua forma de convencimento. E aí a gente viu todo tipo de abuso. A gente viu o trabalhador que batia ponto, estava no meio do expediente, tinha supervisor que mandava aquele trabalhador entrar no sistema de ponto da empresa, anular a batida dele e voltar para casa, porque ali não teria mais trabalho aquele dia e ele não poderia registrar o ponto naquele dia. A gente viu trabalhadores doentes chegando com declaração médica, dizendo, olha, eu e a minha família temos que ficar de quarentena, isolados, porque estamos com suspeitas de coronavírus. Tá? A empresa simplesmente dizia, olha só, eu não quero saber, você vai entrar de licença não remunerada a partir de amanhã. Todo tipo de abuso a gente viu nesse início de pandemia, de norte a sul. Apenas uma grande empresa buscou uma negociação coletiva com o sindicato. Tá? E aí, como a gente acha que é positiva, a gente pode dar o nome sem problema nenhum. A Latam foi a única empresa que procurou o Sindicato Nacional dos Aeroviários para tentar um acordo para ajustar esse momento. Não vamos dizer que o acordo é o melhor dos acordos, que é o acordo dos sonhos de qualquer sindicato, de qualquer trabalhador, porque não é. Mas tem redução de salário, tem redução de jornada, tem situações que a gente tenta mudar, mas é fato. Foi a única empresa que buscou uma negociação coletiva. Todas as outras resolveram implementar seus planos, e aí a gente viu todo tipo de situação. Algumas empresas, não apenas as empresas aéreas, mas empresas auxiliares de transportes aéreos, também fizeram seus planos individuais, procuravam os trabalhadores, deram licença remunerada sem nenhum tipo de discussão com os sindicatos. Quando o Sindicato Nacional recebia essas denúncias e buscava a empresa para tentar resolver o problema, muitas vezes algumas empresas procuraram sindicatos que não representam os trabalhadores da aviação. Tá? Então, e nesse primeiro momento, a gente tentou resolver, diminuir o impacto desses problemas na aviação para os trabalhadores e, ao mesmo tempo,
fazendo denúncias, entrando com ações para tentar impedir que essas denúncias sejam consolidadas contra os trabalhadores. Só para se ter uma ideia, contra apenas uma empresa, nós chegamos a entrar com 12 denúncias espalhadas pelo Brasil, em 12 bases diferentes, tá, denunciando os abusos que essas empresas estavam cometendo nesses aeroportos. Isso está relacionado à coação, né, Álvaro? Que as empresas... A grande maioria por coação. A grande maioria foi coação, a grande maioria foi pressão para que os trabalhadores assinassem termos de licença não remunerada, de férias coletivas, que não, apesar do plano deles, apesar da notícia ser de licença remunerada voluntária, não remunerada voluntária, a grande maioria não teve nenhum tipo de escolha. Ou era aquilo, ou era literalmente a demissão naquele momento. Tá? E aí veio a medida provisória 936, né, que dizia, oficializava em tese, pelo menos essa bagunça que vinha acontecendo nesses primeiros dias, autorizando o acordo individual sem a participação do sindicato. Felizmente, o STF, através do ministro Ricardo Lewandowski, ele deu uma liminar dizendo que mesmo sendo válidos esses acordos, não estamos discutindo se os termos do acordo ainda são válidos ou não. O que nós estamos dizendo é o seguinte, mesmo sendo válido esse acordo individual, ele tem que passar pelo sindicato. O sindicato tem que analisar esse acordo e, se achar que tem alguma ilegalidade, alguma irregularidade, abre um processo de negociação e vamos ver onde é que essa negociação vai chegar. Pode ser que chegue a um bom termo, pode ser que não chegue a lugar nenhum, mas, enfim, traz essa possibilidade do sindicato interferir neste plano que está sendo apresentado. Para algumas empresas, a gente já tem deixado bem claro. Sem entrar, inclusive, na discussão das coações, a gente já tem deixado bem claro. Nós não recebemos ainda, tá, das grandes empresas, nós não recebemos ainda, nós, o sindicato, não recebemos ainda nenhum acordo individual feito por essas empresas. Tira uma dúvida, Álvaro, porque tem muita gente dizendo que já assinou acordo individual com as empresas e ainda, né, essas empresas não apresentaram para o sindicato. Como é que fica essas pessoas que já assinaram? Como é que vai ser para elas? Perfeito. A grande maioria das empresas vinha fazendo acordo individual sem ouvir os sindicatos. Então, de fato, muitos trabalhadores já assinaram. O presidente eu vou dizer porque é público, está circulando em todas as redes sociais, o presidente da Gol, por exemplo, fez um áudio agradecendo o altruísmo dos trabalhadores, de 5.700 trabalhadores, que assinaram a licença não remunerada, de livre e espontânea vontade, e é uma das empresas que a gente mais tem recebido denúncias de coações espalhadas pelo Brasil. Tá? Então a gente sabe que esses 5.700 trabalhadores que o presidente da Gol anunciou, a gente sabe que muitos desses trabalhadores, de fato aderiram à licença por coação. A gente tem áudios gravados, vários trabalhadores gravaram áudios, gravaram vídeos, a forma como eram abordados nos aeroportos para obrigar que assinassem essa licença. Muitos supervisores diziam expressamente para os trabalhadores, olha, eu lamento, mas ou você assina ou você vai ser demitido, porque a empresa me deu uma meta e você vai ter que fazer dessa maneira. Então, existem várias peças, e nós não recebemos até hoje, os sindicatos não receberam até hoje, nenhum desses acordos. Nenhum desses acordos. E o Sindicato Nacional fez denúncias e está buscando uma mediação através do Ministério Público do Trabalho. Nós já tivemos uma reunião com a Azul, semana passada, com o Ministério Público do Trabalho. Estamos enviando para essas empresas propostas, sim, de acordos coletivos, onde a gente tente regularizar essa situação. Amanhã nós teremos uma outra reunião com a Gol. O Ministério Público chamou para amanhã uma reunião com a Gol, onde vamos tratar desses assuntos também. Tá? Enfim, existe uma situação que é fato. Segundo o presidente da Gol, 5.700 trabalhadores assinaram esses acordos de licença não remunerada. Segundo a Azul, na reunião com o Ministério Público, a Azul informou que 6.000 trabalhadores estão em licença não remunerada. Tá? Então, segundo... Sem nenhum acordo ter passado pelo sindicato. Nenhum desses acordos foi encaminhado ao sindicato para análise. Tá? Com esta medida, eles têm que fazer. Só que como eles não fizeram, e não só eles, mas a grande maioria das empresas, e aí eu estou incluindo as empresas auxiliares, não encaminharam nada para o sindicato,
O sindicato está encaminhando para todas essas empresas um ofício cobrando que essas empresas encaminhem para o sindicato esses acordos individuais, porque é isso que diz a medida provisória e é isso que diz a liminar deferida pelo ministro Lewandowski. Como as empresas não estão tomando essa iniciativa, o sindicato está notificando todas essas empresas para que encaminhem para o sindicato, esses acordos individuais. O sindicato vai analisar, vai conversar com os trabalhadores e vai tomar as medidas que achar que tem que tomar. Se as empresas não encaminharem para os sindicatos, o sindicato está se preparando para questionar judicialmente todos esses acordos. Porque se tinha que passar pelo sindicato e não passaram, a própria medida provisória e a interpretação dada na medida provisória hoje, saiu hoje uma decisão do ministro Lewandowski, onde esclareceu ainda mais a posição dele, deixando bem claro que se não fizer isso, esses acordos podem ser nulos e podem ser questionados judicialmente. E é isso que a gente está preparando. Então, o sindicato hoje está oficialmente comunicando todas as empresas. Várias empresas, depois da liminar do ministro, já começaram a procurar o sindicato, principalmente empresas pequenas. Nós já fizemos um acordo com a Aérea Europa, né, que atua na Bahia, que atua em outras pequenas bases. Estamos negociando com umas 3 empresas que já encaminharam para a gente, inclusive, os acordos individuais. Nós estamos analisando esses acordos individuais para ver se vamos ou não sugerir alguma modificação. Vamos procurar os trabalhadores para poder saber como esses acordos foram assinados, se eles aceitaram, se entraram de livre espontânea vontade, que tipo de situação aconteceu para que aqueles contratos fossem assinados. O sindicato está encaminhando para todas as empresas, fazendo esse pedido. Encaminhem os acordos individuais, que o sindicato vai analisar. Algumas empresas estavam dizendo que não conseguiam localizar o sindicato. O sindicato, neste e-mail, nestes ofícios que estão encaminhando para as empresas, o sindicato está encaminhando para as empresas, está dando 3 e-mails para que as empresas possam fazer contato. Tem 3 dirigentes do sindicato que estão à disposição das empresas para receber esses e-mails, para filtrar, para dar andamento. O jurídico do Sindicato Nacional em todo o Brasil, ele está à disposição e tem acompanhado diariamente todas as demandas que têm acontecendo. Se tem uma coisa que essas empresas não podem alegar do Sindicato Nacional dos Aeroviários, é de que o Sindicato Nacional dos Aeroviários não está dando atenção e não está dando importância para o tema. Nós sabemos que é um momento muito delicado, que os trabalhadores aeroviários estão passando por muitas dificuldades, que as empresas aéreas estão passando por muitas dificuldades, mas nós não podemos abrir mão de botar a comida na mesa do trabalhador. O sindicato não está fazendo acordo que não garanta uma renda mínima para o trabalhador, para que ele possa sobreviver nesse período difícil e com a sua família ter o mínimo para que eles possam passar por esse período difícil, Cláudia. E essa sua declaração também é bem importante, Álvaro, porque a gente tem recebido muito nas redes sociais, né, os profissionais que, com razão, estão muito angustiados e questionando, dizendo que o sindicato não está fazendo nada. Não é isso, né? O sindicato está tomando as medidas possíveis, já está entrando com a ação, mas a gente entende que assim as pessoas estão ficando realmente sem dinheiro, né, para pagar as contas, para colocar comida dentro de casa. A gente tem relatos aqui nas redes sociais, boa parte das pessoas mandando pelo direct, né, que não está mais com dinheiro para comprar comida, porque assinou acordo de licença não remunerada e já não está recebendo. Então é importante, né, as pessoas terem essa consciência de que o sindicato está fazendo tudo dentro das condições, né, buscando todas as medidas legais para poder solucionar e fazer com que os profissionais passem por esse momento super delicado com o mínimo de dignidade possível, né? Porque como você falou em relação à própria Latam, que já foi fechado um acordo, não foi o melhor dos acordos, mas uma declaração que é muito dada pelos dirigentes, é que a gente também tem que ser flexível, entender a situação. E
conseguindo ajustar para um mínimo denominador comum em que todo mundo possa ficar numa condição mínima, né, em casa. Então, vou aproveitar agora, Álvaro, você já respondeu bastante, inclusive do que muitos trabalhadores perguntaram. Mas eu posso ser um pouquinho repetitiva em alguma das perguntas que eu tenho aqui, até porque como tem muita gente que está entrando agora, que entrou depois que você começou a falar, é bom até para a gente fortalecer, né, o que está já sendo dito para as pessoas terem um bom entendimento de tudo isso. Então, eu separei aqui, para a gente começar aqui com as perguntas da categoria. Eu tentei resumir tudo, tá, gente? Porque a gente recebeu muitas perguntas, eu não vou ler todas. Eu meio que juntei as principais perguntas para fazer uma, duas, três, porque não tinha como a gente atender todo mundo. Então, para começar aqui a empresa já fez o acordo de licença não remunerada com o próprio trabalhador e nossos contratos foram suspensos. O governo vai dar o auxílio para aqueles que tiveram um contrato de trabalho suspenso. Porém, o sindicato deve se manifestar para que socorra. Então, se a empresa não notificar o sindicato, ficará por isso mesmo e pronto. Afinal de contas, o acordo individual com as empresas pode ser feito e se as empresas não encaminharem esse acordo para os sindicatos, como o controle sobre esse acordo será feito? A gente já falou um pouco até sobre isso, né? As empresas fizeram o acordo, as empresas têm, pela medida provisória, um prazo de 10 dias, né, para comunicar. O sindicato teria um prazo para responder. Se o sindicato não responder, esse acordo seria simplesmente validado e sem nenhum problema ele seguiria normalmente. Agora, o sindicato vai responder. Mesmo que o sindicato concorde, ele não vai deixar que o acordo seja válido para que possa aparecer uma omissão do sindicato. O sindicato não vai se omitir. Mesmo quando concordar com o acordo, o sindicato vai se manifestar e vai dizer, olha, estamos de acordo, não temos problema nenhum. Enfim, nós queremos dar essa garantia jurídica também para a empresa de que ela fez o papel dela, de que ela cumpriu o papel dela e o sindicato vai cumprir o papel dele. No entanto, se o acordo que chegar às mãos do sindicato não for um acordo que o sindicato entenda como legal ou como correto, ou que o sindicato entenda que pode ser melhorado, o sindicato vai buscar a empresa e vai tentar uma negociação para melhorar aquele acordo. Se a empresa não encaminhar acordo para o sindicato, mesmo o sindicato tendo hoje enviado vários ofícios, vários e-mails, pedindo a essas empresas que encaminhem os acordos para o sindicato. O sindicato vai tomar as medidas judiciais, vai adotar as medidas judiciais para tornar esse acordo nulo e vai cobrar o salário, todos os direitos que os trabalhadores teriam se trabalhando normalmente estivessem. Então, o que a gente aconselha às empresas, o que a gente pede às empresas é que cumpram a legislação. Cumpram, aliás, a Constituição, onde deixa claro que acordo de redução de salário, redução de jornada, precisa da chancela do sindicato. E se esses acordos forem prejudiciais ao trabalhador, tá? É óbvio que nesse momento todo acordo está sendo prejudicial na medida em que tira algum direito, que reduz algum direito. Mas se esses acordos extrapolarem o razoável, o Sindicato Nacional dos Aeroviários vai adotar as medidas judiciais para tornar nulo esses acordos. Tá? Falaram também nessa pergunta que você mencionou, Cláudia, talvez alguém também tenha perguntado, e esse é um erro que é muito comum, as pessoas estão achando o seguinte: reduzir meu salário em 25%, ou 50%, ou 70%, como diz a medida provisória, o governo vai me pagar essa diferença que foi reduzida. Não é bem assim. Não é bem assim. O governo, tem algumas perguntas nesse sentido. Se tipo, a empresa vai reduzir 30%, o governo vai pagar 70% e aí eu vou receber... Não é isso. Não é isso. O governo vai pagar um percentual sobre o valor do seguro-desemprego. O teto do seguro-desemprego, se eu não me engano, é R$ 1.800 e poucos reais. Esse é o teto do seguro-desemprego. Então, vamos lá. Eu recebo R$ 2.000. A empresa vai me reduzir 70% da jornada e 70% do meu salário. Tá, vai tirar do meu salário, então, R$ 1.400. Tá, eu vou receber R$ 600, que é o que a empresa vai me pagar.
O governo não vai repor esse 70%. O governo vai repor este percentual calculado sobre o salário mínimo. Tá? Então, se o trabalhador, sobre o salário mínimo não, perdão, sobre o seguro-desemprego, então, se o trabalhador recebe o salário mínimo, ele não vai ter prejuízo, porque vai sim completar, ninguém receberá menos do que o salário mínimo. Mas se um trabalhador recebe 5, 6, 10 mil reais, quanto maior é o salário, maior é o seu prejuízo. Porque o que o governo vai repassar é um percentual sobre o teto do salário do seguro-desemprego. Então não terá o salário integral se você receber mais do que 3, 4, 5 mil reais. Quanto maior o salário, maior vai ser o prejuízo que você vai tomar. E o que é pior, tem empresas, a grande maioria das empresas aéreas e aeroviárias, de uma maneira geral, as auxiliares, ultrapassam o teto de 4 milhões e 800 de receita, que é estipulado também na medida provisória. Então, mesmo que essas empresas, tá, independente de qualquer coisa, essas empresas elas têm que arcar com 30%. Tá? O governo não pode, elas não poderiam pagar menos de 30%. E muitas empresas não estão observando isso, mesmo tendo um faturamento superior a 4 milhões e 800. Então, as pessoas que estão aderindo, mesmo voluntariamente, a esse plano de redução, tem que ficar claro que eles não receberão do governo o complemento do seu salário. Eles receberão do governo um percentual, dependendo do que tiver de redução, sobre o valor do seguro-desemprego. Tá? Então, isso é bom que os trabalhadores tenham bem claro, porque não é simplesmente um complemento do seu salário. Tá. Tira uma dúvida, então, para mim. Confirma uma informação e tira uma dúvida. Ninguém vai ficar sem receber menos do que o salário mínimo, não Sim, é isso? menos do que o salário mínimo não tem. Menos do que o salário mínimo não pode receber. E a gente teve algumas perguntas de profissionais querendo saber como é que vai ser esse procedimento para eles receberem esse valor do governo. A empresa que vai ter que comunicar ao governo, e vai estabelecer as regras para pagamento. Tá? Mas tudo parte da própria empresa. É a empresa que vai adotar todas as medidas para comunicar o governo, para comunicar o percentual que cada um tirou. E aí sim o pagamento vai ser feito. Mas quem providencia tudo isso é a empresa. Entendi. Eles devem estar sempre em contato com a empresa, cobrando da empresa, porque a empresa é quem tem que dar todas as informações, porque se já foi informado o governo, se não foi informado o governo, se o governo já tem previsão, não tem. Essas informações eles têm que estar sempre cobrando da empresa, porque é a empresa quem tem que fazer todas as comunicações. A gente está tendo muitas perguntas, inclusive aqui mesmo na live, as pessoas querendo saber. Eu estou vendo aqui. Eu não estou respondendo, porque eu estou deixando você organizar, mas eu estou vendo vários aqui. Como, porque todo mundo fala, não tem como a gente falar e ficar ouvindo, né? Eu estou acompanhando aqui. Algumas perguntando se elas podem ser demitidas, caso elas possam ser demitidas, se elas têm direito ao seguro-desemprego. E a gente também já tinha algumas perguntas de pessoas querendo saber se, caso elas forem demitidas, elas poderiam voltar a trabalhar antes do período mínimo de 6 meses estabelecido pela legislação trabalhista, já que a gente está num período diferenciado desse da pandemia do coronavírus. Vamos lá. Eu vi só para complementar a história do salário, eu vi que alguém perguntou aqui se a empresa não comunicar ao governo da redução. Bom, se não comunicar, a empresa ela vai ter que arcar com risco e com a responsabilidade de ter que pagar o que ela não fez, se ela tinha que ter feito uma obrigação. Tá. Agora, em relação à demissão, a medida provisória ela dá uma espécie de garantia no emprego enquanto você está na redução, tá? E um período posterior. Só que, ao mesmo tempo, essa medida provisória, ela permite que a empresa encerre este plano de licença não remunerada, esse plano de redução de salário, e transforme esta, estabilidade, tá? Compense essa demissão anterior com um pagamento proporcional ao que a pessoa teria de tempo de estabilidade. Então, ela mesmo de licença não remunerada, mesmo durante
a redução da jornada, ela pode sim ser demitido. Terá uma indenização equivalente, mas ela pode sim ser demitida. Este é um grande problema da medida provisória, que ao mesmo tempo que ela te dá uma garantia de emprego, ela diz que a empresa ela pode sim te demitir pagando um percentual, um valor sobre o seu salário. Então, até mesmo essa medida provisória ela é relativa em relação a essa garantia de emprego, ela é relativa. A outra situação, que é, se ela for demitida, mesmo ela tendo recebido parte do governo, se essa pessoa for demitida, mesmo já tendo recebido parte do governo, isso não tem prejuízo nenhum, ela teria de novo o direito ao seguro-desemprego. Porque a medida provisória diz que este valor que está sendo antecipado pelo governo não interfere no eventual seguro-desemprego que essa pessoa possa ter direito. Tá? E aí ela perguntou sobre a demissão. Eu não vejo problema nenhum nisso. Porque qual é o grande problema de você ter um prazo entre a demissão e a contratação? São as fraudes. Tá? Empresas que simulavam demissões, empresas que simulam, né? Te manda embora hoje, te contrata amanhã, muitas vezes só para você poder sacar o seu fundo de garantia, ou a empresa mesmo pretende de alguma maneira fazer algum tipo de fraude. Então essa garantia é uma espécie de salvaguarda para que as fraudes não aconteçam. Eu pessoalmente não vejo uma pessoa que eventualmente tenha sido demitida por conta dessa pandemia. Se a empresa se recuperou e daqui a 2 meses quer contratar essa pessoa de volta, eu não vejo como a lei proíba isso e nem acredito que o judiciário vá punir uma empresa porque a empresa contratou de boa fé, a empresa se recuperou. Vamos dar um exemplo de uma empresa que preste serviço para alguém, perdeu um contrato. Daqui a 2 meses recupera um contrato que é contratar os seus trabalhadores, eu não acredito que o judiciário ou que nenhuma empresa seja punida porque eventualmente contratou um trabalhador que teria demitido, entendeu? Tá, a gente está vendo aqui algumas perguntas, inclusive a gente já tinha aqui também. Pessoas perguntando se tudo que isso está sendo falado... Abaixa só um minutinho, caiu... Ah, tá. Caiu aqui o fonezinho. Eu ouvi alguma coisa caindo, mas não sabia bem o que é. Então, as pessoas querendo saber se tudo que está sendo abordado em relação às empresas aéreas também valem para as prestadoras de serviço e também para as empresas de táxi aéreo, porque tem algumas pessoas de táxi aéreo que estão meio perdidas sem saber como... Sim. Essa medida ela não faz distinção do setor, da empresa, é uma medida provisória que serve para qualquer empresa no país, tá? Obedecendo ali as regras de cada uma, obedecendo ali a situação específica de cada uma, mas a medida provisória, ela não fez distinção. Então, ela serve para a empresa aérea como serve para o bar da esquina. Ela serve para uma grande multinacional como serve para um empregador, para um micro e pequeno empresa. É óbvio, obedecendo as regras de cada um, obedecendo os critérios de cada um, mas ela serve para todos os ramos. As empresas de táxi aéreo, por exemplo, só uma empresa até agora procurou o Sindicato Nacional para tentar um acordo coletivo. E o sindicato está conversando com essa empresa. Na verdade, essa empresa busca uma mudança no banco de horas, não vem falando ainda em redução, mas vem falando em mudança de flexibilizar e aumentar um pouco o banco de horas. O sindicato está conversando com essa empresa, mas, enfim, a legislação, a medida provisória, ela serve a mesma coisa para todas as empresas, não importa que tipo de atividade as empresas exercem. O grande problema é que existem empresas querendo aproveitar desse momento. Empresas que não precisam e que querem tirar proveito desse momento. E aí sim, é grande importância que... Perguntaram aqui qual é a empresa aérea que está participando. Se é isso, é a Líder. A Líder Táxi Aéreo está conversando com o sindicato sobre uma proposta de acordo. Não teve nem mais nenhuma empresa de táxi aéreo que tenha procurado o sindicato. Agora, por exemplo, tem supermercado que está vendendo como nunca vendeu e está querendo tirar proveito nesse momento, né, de redução de jornada, redução de salário. Então, eu acho que a lei não foi feita para esse tipo de atividade. Tá? Eu acho que a lei ela foi feita para atender as empresas que de fato estão em dificuldade, que essa pandemia, de alguma maneira, veio atingir
a sua produção, o seu ramo de atividade. Um supermercado que nesse momento está vendendo como nunca vendeu, na minha opinião, não se aplica para este supermercado o motivo de força maior que justificou a medida provisória. Mas na aviação, todas as empresas estariam, em tese, abrangidas por essa medida provisória. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Existe alguma diferença entre a licença não remunerada da reforma trabalhista e a licença não remunerada compulsória no que tange os benefícios? Olha só, licença não remunerada é licença não remunerada. Eu tenho dito isso, que a medida provisória ela peca, tá? Porque ela não precisaria tentar criar tantas regras para se fazer uma licença não remunerada. A CLT prevê isso, a legislação ordinária ela prevê isso, a possibilidade dos sindicatos negociarem em momentos de força maior, uma redução de jornada, uma redução de salário, nada disso precisava de uma medida provisória para estabelecer. Eu acho que o governo pecou quando tentou entrar e aprofundar a discussão quando você já tem uma legislação que permite esse tipo de situação. Os benefícios é que podem ser negociados, tá, tanto numa quanto na outra, de qualquer maneira, podem beneficiar. Tem uma determinada empresa, que aí eu prefiro ainda não citar o nome, que inicialmente estava propondo uma remuneração para os trabalhadores que estariam nessa licença não remunerada. A empresa manteria uma remuneração mínima para esse tipo. Depois da medida provisória, quando o governo disse que vai indenizar ou vai compensar esse custo, a empresa já não quer mais pagar nada. Ela mudou a posição, mudou a postura, e agora eu já não quero pagar mais nada. Agora eu quero a licença lá que o governo está criando, eu vou receber o que o governo está oferecendo e ponto final. Então esses benefícios que estão sendo negociados, que podem ser negociados, tá, independe de que maneira você esteja aceitando, ou uma redução antes da medida provisória ou uma redução depois da medida provisória, não teria diferença. Os benefícios que você pode estabelecer, eles podem ser feitos de qualquer maneira. E é isso que o sindicato está fazendo. Nós tivemos uma reunião, a reunião que nós tivemos com a Azul, com o Ministério Público do Trabalho, nós deixamos isso bem claro. Tá? O Sindicato Nacional não vai assinar nenhum acordo coletivo, tá, que não garanta o mínimo para o trabalhador, que não garanta que aquele trabalhador vá conseguir botar na sua mesa, para ele e para a sua família, a comida de cada dia. Então não existe a possibilidade do sindicato validar um tipo de acordo. E isso não é só porque o sindicato não quer, ou porque o sindicato acha que a empresa tenha direito, isso não é só para a Azul, isso é para todo mundo. Tá? Existe uma questão de direitos humanos. A nossa Constituição diz que todo trabalhador tem direito a uma remuneração que lhe garanta o sustento seu e da sua família, com comida, com saúde, com educação. Tá? A gente não pode, só porque existe um momento de pandemia, esquecer que existe uma pessoa que precisa botar comida em casa. As empresas estão com dificuldade? Estão, todos estamos. Quem não está com dificuldade no Brasil nesse momento? Tá? Nós, advogados, estamos, vocês, jornalistas, estão, a direção do sindicato está, as empresas estão, e o trabalhador está. O trabalhador aeroviário precisa botar comida na sua mesa. Então, o sindicato não vai assinar nenhum acordo que não garanta minimamente a comida para o básico para que esses trabalhadores passem por essa pandemia. Algumas pessoas já estão... A gente já falou sobre isso, mas assim, eu vi a pergunta aqui várias vezes falando sobre o prazo para as empresas entrarem em contato com o sindicato, notificarem o governo. Qual é o prazo para essa situação ser resolvida? Bom, em tese, a gente sabe que em tese, o prazo ela começa no momento em que a empresa assinou esse acordo individual com o trabalhador. Ela teria 48 horas para informar o trabalhador, depois tinha 10 dias para informar o sindicato. A gente sabe que muitas empresas fizeram esse acordo ainda em março. Então, em tese, esse prazo também já acabou. Mas como a medida provisória veio depois, inclusive, de que alguns acordos já tinham sido assinados, o sindicato ele não está se recusando a receber nenhum acordo. Mesmo que chegue hoje um acordo fora do prazo, o sindicato vai analisar, vai chamar as empresas, e se achar que o acordo está correto, o sindicato vai concordar. Se eu achar que não está, o sindicato vai buscar negociação,
o sindicato não está questionando ou impedindo qualquer tipo de negociação por conta do prazo. Mas a grande maioria dos acordos que nós já tivemos conhecimento, hoje, a rigor, já estariam fora do prazo para comunicação ao sindicato. A gente recebeu aqui muitos questionamentos, muitas denúncias, né, de pessoas dizendo que elas deveriam ter recebido os R$ 600 de vale alimentação que algumas empresas teriam acordado, né, até determinada data, mas nem isso eles receberam. E eles estão questionando aqui se isso é possível, se as empresas podem fazer isso. Em função do período de pandemia, se seria flexibilizável, as empresas poderiam olha só. de pagar no prazo. Ô, Cláudia, é isso que eu estou dizendo. Um acordo é um acordo. A gente tem que saber o que está escrito nesse acordo. Eu não vi nenhum acordo. As pessoas estão falando aqui eu deveria ter recebido, por exemplo, deixa eu ver aqui um bem específico. Eu deveria ter recebido até o dia 30, mas até agora não recebi. Dentro do acordo, a pessoa deveria ter recebido até o dia 30. Pois é, eu não conheço esse acordo, tá? Mas se tem esse acordo e a empresa não está cumprindo, é pior ainda. É um acordo sem a presença do sindicato e não está cumprindo o acordo que fez com o trabalhador. Então o sindicato ainda não teve nem acesso a essa informação para que a gente possa tomar qualquer medida judicial. O que eu aconselho a essas pessoas é que procurem os dirigentes do sindicato. Praticamente em todas as bases existem diretores do sindicato. Se não tiver nenhum diretor na sua base, entre em contato com os canais do sindicato, passe essas informações, porque o sindicato está procurando. Acabou de dizer aqui que isso está acontecendo na Dinata, em Belém. Um trabalhador acabou de dizer isso aqui. Por exemplo, a Dinata, o Sindicato Nacional dos Aeroviários já ganhou várias ações na Justiça dizendo que a Dinata é obrigada a reconhecer o Sindicato Nacional dos Aeroviários como representante dos trabalhadores. E a Dinata, eu soube que em Belém, ela procurou uma federação de serviços, que não é a federação que representa os aeroviários, e está tentando fazer com essa federação um acordo. O sindicato já está preparando as medidas judiciais para anular esse acordo, porque a empresa ela não só não quer fazer com o sindicato, como teve agora por força da medida provisória, está buscando uma federação que não representa, que não atua na área da aviação, para fazer um acordo, sabe-se lá qual acordo eles estão fazendo. Então, o sindicato está tomando as medidas judiciais para questionar a postura especificamente, já que a pessoa postou aqui que era da Dinata, o sindicato está tomando uma posição especificamente em relação à Dinata. Tá? E agora só uma outra coisa, falar aí em R$ 600. Eu só espero que não estejam confundindo os R$ 600 com o auxílio que o governo está dando para os autônomos. Tá? Na aviação, os trabalhadores da aviação que têm carteira assinada, que têm vínculo empregatício, eles não estão recebendo esse abono, esse auxílio do governo de R$ 600. Eles vão sim entrar no acordo que for feito com a empresa, com a participação do sindicato, e ver que tipo de benefício eles vão receber. Eu vi que algumas empresas não estão pagando salário, mas estão querendo pagar o vale alimentação previsto na convenção coletiva, que é em torno de R$ 417. Eu vi que tem empresas que, além do vale alimentação, está garantindo o valor do plano de saúde. Enfim, estão dizendo aqui agora que R$ 600 é no cartão de alimentação. Então pode ser que seja realmente um vale que não é o auxílio do governo. Então a gente precisa ter acesso a esses acordos para a gente poder ver o sindicato analisar o que pode ser feito. Gente, é importante porque a gente tem recebido, né, várias denúncias pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Se vocês estiverem passando por alguma situação nesse sentido, para vocês acionarem o Facebook, Instagram, porque a gente encaminha vocês para o representante das bases, porque são denúncias que precisam ser apuradas, até porque para o sindicato, gente, poder tomar as medidas, ele tem que ter o conhecimento do que está acontecendo nas bases. Então, a gente realmente depende da manifestação dos trabalhadores. Infelizmente, a gente já ouviu alguns depoimentos de pessoas falando: a situação está ruim, então é melhor ficar quieto para não perder o emprego. Só que não é assim que funciona, né? A gente tem que entender que todo mundo tem direito a passar por esse processo aí da pandemia por condições mínimas, né?
dignas para poder ter o sustento da família, e o sindicato está aí justamente nessa luta. Então, não deixem de entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que a gente encaminha ou para o nosso atendimento jurídico por e-mail, ou para os nossos dirigentes sindicais, para que a gente possa tentar resolver a situação de todo mundo. E tem uma pergunta aqui, Álvaro, que é relacionada não necessariamente aos acordos individuais, mas à possibilidade de acordo coletivo. A pessoa querendo saber o que acontece se a categoria rejeitar uma proposta de acordo coletivo. A pessoa foi bem específica, da Gol ou da Azul. O que acontece? Não tem acordo. Não tem acordo. Todo o acordo coletivo, que é o que a gente está defendendo, ele pressupõe a aprovação da categoria. Tá? No caso da Latam, por exemplo, o sindicato fez uma consulta aos trabalhadores em todos os aeroportos que votaram pela aprovação. Se a categoria rejeitar o acordo coletivo, não tem acordo, o sindicato não assina o acordo. Por exemplo, eu falei da Air Europa. O sindicato foi lá e consultou os trabalhadores votaram no acordo. Nós estamos fazendo isso hoje, tem uma empresa em Fortaleza, que o diretor de lá, o Lucas, vai entrar em contato agora com os trabalhadores para saber se eles aceitam, e é um acordo individual. A empresa fez acordo individual, encaminhou para o sindicato agora vai consultar os trabalhadores se aquele acordo ali estão corretos, se foi realmente a vontade deles, até porque é um acordo individual razoável. Então, o sindicato não vai nem tentar interferir no acordo, só quer saber como é que eles foram aceitos, como é que eles foram feitos. Se tiver correto, o sindicato vai validar o acordo. Agora, se os trabalhadores disserem isso aqui foi com base na coação, isso aqui foi dessa maneira, o sindicato não assina. Se for coletivo, é a mesma coisa. Se não tiver uma aprovação dos trabalhadores, desculpa, o sindicato não assina. Tá? E outra coisa, eu vi aqui algumas pessoas pontuando em relação ao fundo de garantia. Eu tenho um entendimento, respeito aí os entendimentos contrários, mas a gente tem um entendimento de que no momento de calamidade, no momento que a gente está vivendo, o trabalhador poderia sacar o fundo de garantia. Tá? Uma das formas, lá no artigo 20 da Lei 8.036, que é a lei do fundo de garantia, diz que o fundo de garantia ele pode ser levantado nos momentos de calamidade, etc. Tem lá umas situações específicas. No Rio de Janeiro, a Justiça do Trabalho, tem vários juízes aqui na Justiça do Trabalho, tem autorizado que o trabalhador levante o valor que está no fundo de garantia. Mas aí são ações específicas, ações que já estão em curso, mas reconhecendo especificamente esse momento de calamidade. O Sindicato Nacional dos Aeroviários, já que a gente está falando aqui especificamente para a aviação, o Sindicato Nacional dos Aeroviários ajuizou na semana passada uma ação onde pede a liberação do fundo de garantia para todos os trabalhadores da aviação. Nós ainda não temos a decisão do juiz, estamos aguardando um despacho. Se o juiz deferir, os trabalhadores poderão receber o seu fundo de garantia. Qual é o problema? Saiu uma nova medida do governo, uma nova medida provisória do governo, que estabelece que esses valores só poderiam ser levantados até R$ 1.045. Tá? O que, mais uma vez, foi de encontro à regulamentação que existe. Uma regulação de 2004 diz que o trabalhador poderia receber pelo menos R$ 6.220. Então, uma lei de 2004, que se for atualizar até hoje, seriam valores maiores. A medida provisória vem e reduz esse valor. Tá? Vamos ver o que o juiz vai decidir. Nós estamos aguardando a decisão. Vamos torcer para que o juiz autorize a liberação desse fundo de garantia, porque eu tenho certeza que ajudaria nesse momento, especificamente, que o trabalhador consiga sobreviver. E o fundo de garantia, é bom que se diga, é um dinheiro que é do trabalhador. É uma poupança que é do trabalhador, que está lá guardada, está guardada lá, esperando que o trabalhador um dia receba. Existem as formas, existem os critérios para a movimentação do fundo, a gente sabe disso, mas um dos critérios é um motivo de calamidade, é um motivo de força maior. E se esse momento não for reconhecido como um motivo de força maior,
eu não sei que outro momento poderia ser reconhecido. Tá? Então a gente está aguardando, categoria aeroviária, e vamos torcer, vamos rezar, e vamos torcer para que o juiz dê uma boa decisão. Se a decisão for favorável, teremos a possibilidade de sacar o fundo de garantia. Álvaro, a gente só tem mais de 10 minutinhos, né? Porque o tempo aqui da live é de no máximo 1 hora. E eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção, porque a gente tem recebido muitas denúncias de empresas que realmente nem deixavam, esse é um problema, né? Esse é um problema. A gente fala sempre de quem está ficando em casa, de quem está tendo redução de salário e tal, mas a gente tem um grupo que está trabalhando. Tá? A gente tem um grupo que continua exercendo as suas atividades. É um grupo menor nesse momento, é um grupo pequeno, mas agora, desde o início, o sindicato vem cobrando das empresas, já no começo, no final de fevereiro, logo depois do carnaval, quando essa coisa estava tomando o vulto, o sindicato vem cobrando das empresas equipamentos de proteção individual. A gente via muito pouco os aeroportos, de uma maneira geral, não só as empresas aéreas, mas também as administradoras dos aeroportos, muito preocupados com os passageiros, né, com todos que circulavam dentro do aeroporto, mas muito pouco preocupado com os trabalhadores que estavam lá dentro exercendo as suas atividades. Até mesmo aquele pessoal que trabalhava com carga perigosa, com carga que vinha de todo lugar do mundo, com tudo que podia, de alguma maneira, contaminar esses trabalhadores, infectar os trabalhadores, a gente viu pouquíssima preocupação das empresas em relação ao equipamento de proteção individual. O sindicato tomou uma série de atitudes cobrando das empresas. Uma determinada empresa aérea que dizia que não precisava de máscara porque a orientação dos médicos é que não precisava, só que a gente estava falando de um grupo que está trabalhando diretamente com pessoas vindo do mundo inteiro, e a gente viu que boa parte desse vírus que entrou no Brasil foram trazidos pelos turistas, né, que passaram pelos aeroportos. Então, o sindicato vinha cobrando das empresas o fornecimento desse material de proteção individual, né, equipamento de proteção individual. Inclusive, gente, acho bem importante falar, porque a gente recebe muitas críticas de pessoas falando o sindicato só está se preocupando com isso agora. Não, gente, antes mesmo da pandemia ser oficialmente declarada aqui no Brasil, o sindicato já tinha entrado em contato não só com as empresas aéreas, como com as administradoras dos aeroportos, querendo um encontro, querendo agilizar essa questão das empresas providenciarem os equipamentos de proteção, mas não teve nenhum tipo de resposta. E o mais absurdo é que, em plena pandemia, tem empresa que ainda não está disponibilizando o equipamento completo e os trabalhadores estão tendo que tirar do próprio bolso a compra de luvas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e das... Não, a gente continua cobrando das empresas o fornecimento desses equipamentos. Até porque é a obrigação da empresa fornecer equipamento de proteção individual. Tá? A gente sabe que regularmente o trabalhador usa o protetor auricular, em alguns setores das empresas usam luvas, usam capacetes, usam isso, e neste momento, o trabalhador que está sendo convocado a trabalhar, ou que está mantendo as suas atividades normalmente, as empresas precisam fornecer, são obrigadas a fornecer o equipamento de proteção individual. Se um trabalhador desse ficar doente e provar que a empresa poderia ter evitado e não forneceu o equipamento de proteção individual, a empresa pode ser responsabilizada por negligência. Ela pode ser responsabilizada pelos danos que este trabalhador teve, se comprovado que a empresa poderia evitar e não evitou. Então, as empresas são obrigadas a fornecer os equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores que estão mantendo as suas atividades nas empresas. Tá? Isso é importante que todos que estiverem nos ouvindo, que tiverem denúncias, encaminhem para os canais do sindicato, forneçam ao sindicato os elementos para que o sindicato possa atuar. Isso é fundamental que vocês façam. Cláudio, eu vi que alguém perguntou ali se essa live está sendo gravada. Você conseguiu gravar? Ela vai ficar 24 horas no ar, no Instagram, e nessas 24 horas eu vou gravar
Eu vou gravar durante essas próximas 24 horas, porque eu vou, inclusive, disponibilizar depois no Facebook também, tá, pessoal? Vou disponibilizar no YouTube para o pessoal poder ter acesso a qualquer momento. Podem ficar tranquilos que todo mundo vai conseguir ouvir depois. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, ó, que foi de um trabalhador, mas eu acredito que possa se aplicar a muitas pessoas. Informei na empresa que eu era do grupo de risco por ter uma doença crônica. Até pedi autorização para trabalhar em casa, mas me foi negada. Mostrei um laudo médico sugerindo afastamento por causa do meu problema de saúde e a empresa não acatou. O que devo fazer? Procurar o médico. Porque se ele está com um problema de saúde, o médico tem que dar um atestado médico e ele ir para casa, ficar seus 15 dias por conta da empresa, e se for o caso, procurar o INSS, porque isso aconteceu, a gente já recebeu denúncias nesse sentido, de que o trabalhador levou, inclusive um deles, levou uma declaração para a empresa, não era nem um atestado médico. Tá? Teve um que levou atestado médico, e mesmo assim a empresa disse que não ia aceitar e botou esse trabalhador de licença não remunerada. Esse caso especificamente, nós estamos resolvendo, nós estamos atuando. Agora, se o trabalhador leva qualquer informação para a empresa e a empresa diz, eu não quero saber, eu não vou fazer, ou você vai trabalhar, ele tem que procurar o médico, receber o seu atestado médico, né, e ser encaminhado para o tratamento, ou ser encaminhado para licença médica, se for o caso, buscar o auxílio-doença, enfim. Se a empresa não aceitar o atestado médico, é uma outra discussão. Nós vamos ter que discutir a postura da empresa. Mas se o trabalhador está com doença, e aí não é só Covid, não, qualquer tipo de doença, se o trabalhador tiver com alguma doença, ele não pode trabalhar. A empresa não pode obrigar que ele vá para uma situação se ele está de licença médica. Tá? Então, isso é fundamental que ele esteja documentado. Nesse caso aqui específico, o que o trabalhador relata é que ele não está doente, mas ele tem alguma questão que faz com que ele faça parte do grupo de risco e ele comprovou isso por um laudo médico. O correto é que o médico dê a ele um atestado, já que a empresa deveria afastar. A empresa deveria afastar esse trabalhador e deveria ele ficar em casa, até porque a grande maioria dos estados estão, mesmo aqueles que estão permitindo o funcionamento de algumas áreas, tem deixado claro nesses decretos de que as pessoas de risco não podem trabalhar. Vários decretos, já vi decretos de alguns estados, onde permite até que alguns setores funcionem, menos para aquelas pessoas de risco. Então tem que ver, eu não sei qual é a cidade, qual é o estado que ele trabalha, tem que ver se lá tem algum decreto estabelecendo essas pandemias, porque se no decreto estiver dizendo que as pessoas de risco não podem trabalhar, ele não poderia trabalhar. Ele teria que estar em casa obedecendo o decreto que foi publicado na região que ele trabalha. Agora, se ele já tiver algum problema de saúde, ele pode buscar um médico para que dê a ele um atestado médico para que ele não fique. Nesse momento de pandemia, com certeza muita coisa vai ser flexibilizada, muitas situações são novas e a gente vai ter que analisar caso a caso. Mas a primeira coisa que eu diria, veja o decreto. Se o decreto não fala nada, procure médico. O ideal é que o médico lhe dê um atestado e que ele fique em casa enquanto isso estiver acontecendo. Álvaro, então, a gente só tem mais um minutinho, que a live vai cair já. Então, que é bom durar pouco. Pois é, eu queria te agradecer a disponibilidade em atender o sindicato, atender a categoria aqui nessa live. Queria dizer que todo mundo que tiver dúvida, a gente acessa os nossos canais de comunicação, encaminha para a gente, que a gente está encaminhando para a assessoria jurídica, a gente está encaminhando para os nossos representantes, está fazendo o possível para atender todo mundo, para a gente poder passar, né, por esse período que não está fácil para ninguém, mais uma vez, como eu falo, com o mínimo de dignidade. Então, Álvaro... Estamos à disposição, se precisar de outras, estaremos à disposição. É um prazer esclarecer a categoria, ajudar vocês a entenderem um pouquinho do que está acontecendo. E vamos discutindo, nós vamos ter muito tempo ainda, infelizmente, tudo indica que ainda teremos um bom tempo com essa pandemia, e vamos continuar conversando com vocês e discutindo tudo aquilo que a gente puder ajudar. Muito obrigado pelo convite, Paulinha. Boa noite e vamos nos falando e quem sabe mais para que a gente faça uma outra live, né, conforme a situação foi tendo desenrolar, e aguardamos aí o contato da categoria. Boa noite para todo mundo e até a próxima.